Não é verdade o que estão dizendo a respeito de Pedro. Pedro não era analfabeto. Eu estou vendo aí vários pregadores famosos dizerem que Pedro era analfabeto. Eu quero te provar que Pedro não era analfabeto. Eu tenho um estudo completo. Se você quiser depois eu posso mandar para você. É só me chamar no Instagram que está aparecendo aí. Vamos lá. Eu vou te dar aqui duas razões pelas quais Pedro não era analfabeto. Nesse estudo tem várias outras razões, mas eu vou te apresentar aqui duas que eu acredito que é muito coerente. O texto que eles se apoiam para dizer que Pedro era analfabeto é Atos, capítulo de número 4, verso de número 13, e eu quero ler com você. Diz assim o texto: Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então eles pegam esse texto para dizer o seguinte: olha, o texto diz que eles eram homens sem letras, eles eram homens iletrados. Vamos lá. A palavra grega que aparece aqui é a seguinte. Eu fiz algumas anotações, tá aqui, ó. A palavra grega é a palavra agramatoi. E a palavra agramatoi significa o seguinte: sem formação escolar rabínica. Isso aqui muda tudo. Porque a palavra em si dá uma ideia de que Pedro ele não tinha formação acadêmica. Ele não estudou como Paulo, por exemplo. Ele não estudou aos pés de um Gamaliel da vida. Ele não estudou com rabinos. Não. Mas, preste bem atenção. Uma criança com 12 anos de idade, sendo mulher, ela vai fazer o Bat Mitzvah. O homem, com 13 anos, ele faz o Bar Mitzvah. E nessa cerimônia, a criança precisa ler a Torá. Então, o primeiro ponto é, tem que saber ler. Então, Pedro, ele sabia ler. Segundo, Pedro escreveu 2 cartas. Terceiro, Pedro, ele aprendeu com um dos maiores rabinos da época, que foi Jesus. A faculdade de Pedro foi a faculdade na prática. Ele caminhou com Jesus durante 3 anos e meio. Então, Pedro, ele não era analfabeto. Pedro conhecia de muitas coisas. Então o primeiro ponto é esse. O texto mostra que Pedro ele tem uma memória extraordinária. Porque no sermão de Pedro, na pregação de Pedro, lá no capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, Pedro ele vai citar a lei, ele vai falar dos profetas, ele vai falar dos patriarcas. Então ele tem praticamente a Torá na cabeça dele. Ele vai interpretar aquilo que a lei diz. E para ser um analfabeto, meu amigo, sem ter conhecimento nenhum, sem saber ler, não teria como Pedro fazer o que ele fez. A história mostra que Pedro tinha conhecimento. Segunda razão pela qual eu acredito que Pedro ele não era analfabeto é que Pedro ele era um empresário. Pedro era dono de um barco. Pedro tinha sócio. Pedro entendia de gestão de pessoas. Pedro entendia de imposto, de tributo. Pedro ele tinha conhecimento comercial. Ele sabia de venda, ele sabia de troca, ele sabia de imposto, de tributação. Não dá para dizer que uma pessoa que sabe de tudo isso, essa pessoa é leiga. Pedro ele tinha sim muito conhecimento. Pedro não era analfabeto, Pedro era iletrado. Ele nunca estudou em faculdades teológicas, vamos dizer assim. Pedro nunca estudou aos pés de grandes rabinos. Isso é verdade. Pedro nunca estudou, mas conhecimento Pedro tinha de sobra. Agora, se você quer mais argumentos e quer o estudo completo que eu tenho preparado, eu posso te enviar. Me chama aí no Instagram que está aparecendo para você e eu vou te enviar esse estudo completo totalmente gratuito, tá bom? E outra coisa muito importante que eu quero que você saiba. Quem chegou até essa parte do vídeo vai ser beneficiado porque eu tenho um curso de educação financeira ministrado por mim, eu que gravei, eu estudo educação financeira já tem muito tempo, eu invisto na Bolsa de Valores há mais de 7 anos, então eu fiz um curso de educação financeira, ensinando do zero a você compreender questões financeiras, você lidar com o seu dinheiro, você saber utilizar o cartão, como você utilizar o cartão para você prosperar financeiramente e muitas outras coisas. São 16 aulas. Eu estou vendendo esse curso para os meus alunos só para quem chegou até o final desse vídeo que vai conseguir pegar essa promoção. Você vai comprar esse curso com 80% de desconto. Você vai pagar apenas R$20 nesse curso. É um curso que custa R$100, você vai pagar apenas R$20, ok? Então se você chegou até aqui, você pode me chamar no Instagram e você vai levar esse curso por R$20, tá bom? Deus abençoe você, a sua casa e a sua família e eu te espero no próximo vídeo.